Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a nossa Segunda com Fé. Que alegria, queridos, é poder receber cada um de vocês aqui para podermos juntos meditar na palavra do nosso Deus. Como é que foi seu dia? Foi bênção pura? Foi abençoado? Eu espero que tenha sido um dia abençoado e que Deus continue derramando muita graça e favor na sua vida, amém? Então já chegue aí, deixe o seu pedido de oração, deixe o seu boa noite, deixe o seu paz do Senhor. Já vamos comentando aí, compartilhando esse vídeo com outras pessoas também. E sejam bem-vindos ao nosso Segunda com Fé. Você sabia que você é desafiado a andar por fé? Esse é o nosso desafio, irmãos, andar por fé. Por isso, Segunda com Fé, tá bom? Quem começa com fé, termina louvando e agradecendo ao nome do nosso Deus, amém? Então sejam todos bem-vindos. Se caso você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, já deixa o seu like, acione o sininho para você não ficar de fora de nenhum devocional e de nenhuma Segunda com Fé, tá bom? Diferente dos nossos devocionais pela manhã, você que é novo por aqui, diferente, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E toda segunda-feira nós estamos aqui no nosso Segunda com Fé. Falando sobre o quê? Sobre como viver pela fé. Então, seja bem-vindo, tá certo? Eu sou o pastor Maxiel e sejam bem-vindos ao nosso canal Rotina de Oração. Você deve incluir a palavra de Deus, a oração, a sua vida espiritual. Você deve dar atenção. Você deve incluir isso na sua rotina. Por isso esse canal Rotina de Oração. Amém? Amados, hoje nós vamos falar sobre andar por fé. E por falar em andar por fé, eu não sei se você já viu o filme O Livro de Eli. O Livro de Eli. E eu quero trazer um trecho aqui do filme O Livro de Eli, onde fala sobre como é andar por fé. Nós vamos assistir um pouco desse filme e aí nós vamos comentar sobre ele, tá bom? Já peço que você também já comente aqui sobre se você já assistiu esse filme ou não, se você indica, tá bom? É um filme muito interessante e esse trecho que eu vou trazer aqui também é muito interessante para aumentar a nossa fé e para a gente aprender a andar por fé, tá bom? Lembrando que a nossa fé, a todo instante, ela é testada. Sua fé já foi testada? Comente aqui no nosso chat se sua fé já foi testada. E vamos ver agora um trecho desse filme, entendendo um pouquinho o que é andar por fé. Então acompanhe comigo, nesse momento, um trecho deste filme. Vamos lá? Você lembra como era? Quer dizer, antes no mundo? Disso sim. E como era? As pessoas tinham mais do que precisavam. Não tínhamos ideia do que era precioso e o que não era. Você lê? Todo dia. Escuta, eu preciso desse livro. Quer dizer, eu quero o livro e você. Mas se me fizer escolher, eu te mato e pego o livro. Você tem um livro? Shhh. Posso ver? Não pode, não. Sabe, sobreviver é um ato de fé. Construir esta cidade é um ato de fé maior ainda, mas eles não entendem isso. Nenhum deles. Eu não tenho as palavras certas para ajudá-los, mas este livro aí tem. Qual é o problema? É só um livro. Não é só um livro. Você lê o mesmo livro todos os dias? Sem falhar. Não é justo manter este livro escondido. Tem que ser compartilhado com outros. Tem que ser divulgado. Não é isso que você quer? Com todo o meu coração e alma. Pode ler um pouco para mim? Vai prestando atenção, meus irmãos. Eu sempre acreditei que encontraria um lugar para este livro. Um lugar onde ele seria necessário. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu ainda não encontrei. Em verdes campos ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes.
restaura as forças da minha alma. Por caminhos retos ele me leva. Por amor ao seu nome. Atire nele, por favor. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Deus está comigo. Reúna os homens, vamos atrás dele. Por causa de um livro. Não é um livro qualquer! É uma arma! Uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados. Vai nos dar controle sobre eles. Como sabe que tá indo na direção certa? Andamos pela fé, não pela visão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem certeza de coisas, mesmo não sabendo de nada. Parece que ele está protegido. É como se nada pudesse machucar esse homem. Um dia, ouvi uma voz. É difícil explicar, mas foi como se estivesse saindo de dentro de mim. Mas eu pude ouvir tão claro quanto ouço você agora. Ele é apenas um homem. Se você atirar nele, ele vai morrer como qualquer um. Essa voz me levou para um lugar onde eu achei o livro. Enterrado em escombros. A voz me disse para levar o livro para o oeste. Me disse que um caminho seria construído para mim, que eu seria levado para um lugar onde o livro estaria seguro. Então, onde está o livro? Disse que eu seria protegido contra qualquer um ou qualquer coisa que cruzasse meu caminho. Maldita seja a terra por tua causa. Ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos para sempre. Até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó e ao pó tornarás. Deus é bom, não é? O tempo todo. O tempo todo, não. Ele é só um homem. Eu achei que nada faria você entregar aquele livro. Eu achei que fosse muito importante. Todos os anos que ficou comigo e eu lendo todos os dias. Eu me preocupei tanto em mantê-lo seguro que esqueci de viver pelo que eu aprendi com ele. Não se aproxime! Por que está aqui? O meu nome é Eli. Eu carrego a Bíblia do Rei James. Faça pelos outros mais do que faz por si mesmo. Você abriu, Prontinho. Tá aberto, você abriu. Posso saber em que estado ela está? Está velha. Mas ela ainda serve. Será que eu posso ver? Pode sim. Isso é impossível! Não pode ser! Deve escrever tudo o que eu disser, exatamente como eu disser. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Muito bem, meus irmãos, que interessante este trecho desse filme, O Livro de Eli, e eu desde já quero ouvir de você quais são o que mais chamou sua atenção nesse trecho deste filme que vimos, né? Tem muitas lições, irmãos, muitas lições, e o filme, ele é muito interessante. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos
andar pelo que vemos. E eu percebi ali que a fé e a Bíblia andam juntos. A fé e a palavra de Deus andam juntos. Então, olha só, algumas lições que nós podemos tirar deste filme e também da palavra do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, a palavra do Senhor diz assim, ó: pois andamos por fé e não pelo que vemos. Então podemos perceber que Eli está em uma jornada e acredita que é guiado por Deus. A fé dele, você percebe que a fé dele está conduzindo, a fé dele em Deus está o conduzindo. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos também dar um passo de fé adiante. Ele a todo instante está dando um passo de fé e andando pelaquilo que ele crê. Andando pelaquilo que ele crê. E o interessante, irmãos, é que você percebe que o fato dele crer em Deus não significa que ele não irá passar por problemas. Que aqui é um equívoco, né? A nossa fé sempre vai ser testada. A nossa fé sempre vai ser provada. E a fé é caminhar mesmo sem ver. É caminhar sem ver. Sem ver. Sem você estar enxergando. E se você observar, Eli era cego. Você percebeu que ele era cego? E mesmo assim, cego, irmãos, que eu estou falando, natural, tá? Não cego espiritualmente, não. Cego natural, ele não enxergava, mas ele andava por fé. E o que lemos agora sobre 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que nos diz: pois andamos por fé e não pelo que vemos. Então nós somos desafiados, a nossa fé nos desafia a caminhar mesmo sem ver, mesmo tudo ao nosso redor incerto. Muitas vezes nós não entendemos o propósito, o destino, mas nós devemos confiar que Deus está nos guiando. Então, meu querido, minha querida, nós aprendemos a andar por fé e não pelo que vemos. Esse é o nosso desafio. E quantas vezes você, no seu dia a dia, você quer primeiro enxergar para depois crer? Você quer primeiro enxergar para depois dar um passo de fé. E quando, na verdade, nós somos convidados por Deus a andar por aquilo que cremos. Como Abraão. Quando Deus chamou Abraão, disse a Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então, andar pela fé é acreditar, é confiar que em todo momento Deus está te guiando, Deus está te direcionando. Agora, a pergunta que nos cabe é: quem já passou aqui, quem de vocês, quem de nós nunca passou por uma situação que exigia confiar em Deus sem ver o resultado? Então, nós temos que aprender a confiar em Deus mesmo sem ver os resultados. Mesmo sem ver o caminho, nós devemos continuar confiando em Deus. E nós queremos criar um hábito, irmãos, de querer ver primeiro para depois dar um passo de fé. E com Deus é diferente. Nós damos um passo de fé para depois nós vermos acontecer as coisas. Mas vai acontecer, porque é pela fé. Nós somos salvos pela fé. Tudo o que fazemos é pela fé. E se queremos agradar a Deus, é por fé. A fé nos leva a dar um passo firme, confiante. A fé nos convida a caminhar mesmo sem ver. A fé também, o que eu aprendo, é que a fé nos dá força para vencer os obstáculos. Você já reparou os desafios que ele estava enfrentando? Você já reparou que os desafios que ele estava enfrentando para poder manter a sua fé e manter aquilo que ele acreditava? A nossa fé nos dá força para vencer os obstáculos. No filme ali nós vemos que Eli enfrenta perigos, tentações, mas sua fé estava firme. Ele entende sua missão
e sua missão, ele entende que vale a pena, e ele entende que Deus estava com ele, que Deus o enviou e que Deus o daria força. Por isso que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então a minha fé me leva a crer fielmente que o bom pastor, que é o Senhor Jesus, está comigo, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, você não precisa temer, porque Deus está conosco. Então, você e eu somos convidados a superar os obstáculos pela fé. Se algum obstáculo na sua vida parece grande demais, lembre-se que Deus nos capacita, Deus nos dá força, e é pela fé. Então, quando nós nos sentimos fracos, Deus mostra o seu poder para conosco. Quando os obstáculos surgem, nós devemos confiar, ao invés de ficar preocupados, ao invés de nós nos desesperar, nós devemos confiar plenamente no Senhor. Acaso, meu querido, há alguma dificuldade na sua vida hoje? Acaso há algum obstáculo em que você está com medo, está se sentindo enfraquecido, desesperado? Você já colocou isso nas mãos de Deus? E mais, você usou sua fé diante desse obstáculo para dizer para esse obstáculo o tamanho do seu Deus? Nós devemos, queridos, fazer como os homens da fé, caminhar por fé, andar por fé. E andar por fé não significa que eu e você estamos isentos de problemas, de situações, de adversidades. Não estamos. A nossa fé sempre será testada, a nossa fé sempre vai passar por uma dificuldade, um problema, mas não significa que Deus não está conosco. Não significa que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu de você. Seja qual for a dificuldade que você está passando, lembre-se que a sua fé te leva a superar qualquer obstáculo. A sua fé te dá poder para você superar. Outra lição que eu aprendo também é que ter fé é viver com propósito. Então olha só, se você tem fé em Jesus, se você tem fé em Deus, mas você ainda não tem um propósito, você não sabe o seu propósito, tem alguma coisa errada. Você precisa hoje ter um propósito claro. Eli tinha um propósito claro, levar a palavra de Deus onde fosse necessário. Ele enfrentou até mesmo a possibilidade da morte por causa da sua missão. Então, da mesma forma, quando temos fé em Deus, Ele nos dá um propósito maior, algo que vai além do nosso conforto ou de algum bem material. Então, a pergunta que eu quero te fazer, meu querido, pergunte-se a si mesmo, qual é o seu propósito? Qual o propósito de Deus na sua vida? Por que você está aqui? Por quê? Será que você está aqui só simplesmente para ganhar coisa ou conquistar coisas que a traça e a ferrugem vai corroer? Qual o propósito que você está aqui? Você já se perguntou por que você está aqui? Será que é só para viver nesse corre-corre da vida? Nesse ativismo louco da vida? A minha fé me leva a entender que eu devo viver com um propósito, o propósito de Deus. A minha fé e a sua fé nos leva a continuar confiando que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Então, qual é o seu propósito? Por que você está aqui? O que faz você todas as manhãs acordar? Por que, meu querido, você está aqui? Nós precisamos aprender, queridos, que como exemplo de Eli, como exemplo da palavra de Deus, nós somos convidados e convocados a viver por fé. Eu e você somos desafiados todos os dias a viver por fé e a caminhar por fé e a caminhar de acordo com o propósito de Deus. O exemplo de Eli nos mostra que a fé é mais do que acreditar, é dar um passo, é caminhar de acordo com aquilo que acreditamos. Então olha só, você acredita mais nos seus problemas, nas suas dificuldades, ou você acredita fielmente que Deus é maior e que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que você está pensando ou pedindo? Muitas vezes o que acontece é que nós esmurecemos na fé porque damos mais atenção, focamos mais nos problemas do que
na nossa fé em Deus. Eu não quero diminuir aqui em nenhum momento o tamanho da sua dor, do seu problema. E realmente existem situações que nós passamos, que nós vivemos, que nos traz dor, que nos desanima. Mas, além de tudo isso que estamos sujeitos a passar nessa vida, eu e você somos desafiados a continuar caminhando por fé. Porque se você diz que tem fé em Jesus, mas você não dá um passo de fé, tem alguma coisa errada. Porque Abraão, que foi o pai da fé, Deus disse a Abraão: Abraão, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão não ficou de braços cruzados. Abraão saiu em direção ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Então eu e você somos convidados a marchar, a caminhar em direção àquilo que Deus tem em nossas vidas. E não nos permitir. A fé não nos permite, quando nós temos uma fé sólida no Senhor, a fé não nos permite a ser vencidos e abalados pelas circunstâncias à nossa volta. Nós podemos até, queridos, de alguma forma sentir a dor, sentir uma perda, sentir um desespero, mas nós não ficamos nesse estado, porque a nossa fé em Deus nos dá força para continuar rompendo e indo adiante. Então, meu querido, minha querida, é assim que se vive por fé. Que você possa viver por fé, com a certeza de que mesmo nos vales escuros, Ele é a nossa direção, é a nossa luz. E talvez estou falando com você, que está vivendo por fé, e que ainda não enxergou a solução para este problema que você está vivendo. Meu querido, você não está sozinho. Você não precisa ver para crer. Deus está contigo nessa causa, nessa luta, nessa dificuldade. E Deus está afiando a sua fé. É o momento agora de você se fortalecer mais em Deus, confiar mais no Senhor e crendo que Ele está trabalhando em teu favor. Não é um tempo de você se desesperar. Não é um tempo de você parar. É um tempo de você se fortalecer em Deus e continuar rompendo em fé. Não é um tempo para você paralisar, meu querido. Não é um tempo para você desistir. É um tempo para você respirar fundo. Se algo tem tentado te parar, se algo está difícil, é o momento de você confiar. Mesmo que você não veja todo o caminho, saiba que Deus está trabalhando em seu favor. Saiba que Deus é contigo. Talvez você está enfrentando uma situação difícil no seu lar, no seu trabalho. Alguém está te perseguindo, alguém te prejudicou, mas hoje, meu amado, minha amada, nós somos convidados a andar por fé. Nós vimos aqui, na história de Eli, quantos desafios, nesse pequeno trecho, quantos desafios ele passou para poder levar a palavra de Deus a outras pessoas. E eu quero frisar aqui com você que lá no princípio, Deus estava já cuidando de tudo. No princípio, Deus estava fazendo tudo. E no princípio da sua vida e no fim da sua vida, Deus está contigo. Deus é conosco. Ele está no meu início, no meio e no fim. Ele é o alfa e o ômega. Tudo Ele pode e nele podemos confiar. Você tem uma decisão hoje. Decidir confiar que isso tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito e Deus está te conduzindo para este propósito, ou você pode simplesmente se desesperar. Que fantástico é, irmãos, esse trecho desse filme. Quantas lições valiosas para as nossas vidas, porque muitas das vezes nós estamos querendo viver por aquilo que vemos. Quantas vezes um problema, uma dificuldade atrai a nossa atenção, o nosso olhar, tira o nosso olhar da fé, tira o nosso olhar de Jesus e conduz o nosso olhar para outras coisas, enquanto Eli, que era cego naturalmente, andava todos os dias por fé. E o que aumenta a nossa fé, vimos nesse vídeo, que é a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, quanto tempo no seu dia a dia você gasta lendo a palavra de Deus? Lendo um capítulo, ouvindo a palavra de Deus? Sabe, hoje tem vários recursos. Você pode estar no devocional como este,
no Nesse Segunda com Fé, você pode estar nos devocionais, você pode estar ouvindo a Bíblia em áudio, você pode ler, você pode, meu querido, tem N possibilidades hoje para você aumentar a sua fé. E o que agrada o coração de Deus é a fé. O que agrada o coração de Deus é a fé. Então, se você está com um problema, você precisa usar a fé, você precisa acreditar. E muitas das vezes sua mente vai mentir para você. E você precisa usar a sua fé, confiando e dizendo: eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que creio. Essa circunstância vai mudar, essa dificuldade vai mudar. Você precisa ministrar aos seus ouvidos. E cuidado com aquilo que você ouve, porque o inimigo vai tentar minar sua fé através daquilo que você ouve, do que você vê. Então cuidado, por isso que é importante, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer ser uma pessoa de fé, quer andar por fé e quer superar os obstáculos, você precisa hoje se alinhar com a palavra de Deus. E lembre-se, ter fé em Deus não significa que estamos isentos de problemas. Não. Mas significa que o Senhor estará conosco todos os dias. Aí eu te pergunto, meu amado, minha amada, você consegue descansar nessa certeza? Esse é o nosso desafio, descansar em Deus. E eu quero, nesse momento, junto com você, orar a Deus, pedindo que Deus nos fortaleça em nossa fé, que Deus nos ajude a caminhar segundo o propósito dele. A sua fé, nós aprendemos que a fé nos leva a caminhar mesmo sem ver. A fé nos leva a ter força para vencer os obstáculos, as dificuldades. E a fé nos leva a viver com propósito. Você precisa entender que tudo que passamos aqui está contribuindo para o nosso bem, como em Romanos 8:28 diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu quero saber o que você achou desse vídeo de hoje, desse vídeo do livro de Eli. Eu quero saber o seu pedido de oração. Deixa aí nossos comentários. Já deixa seu like abençoado, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sininho também, tá bom? Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Então já deixa aí o seu pedido de oração, deixa o seu like, compartilha aí o que você achou desse Segunda com Fé hoje, desse vídeo de hoje. O que você tem achado? Você tem achado interessante? Eu quero saber o seu comentário porque é importante para nós aqui, tá bom? Vamos orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos orar ao Senhor, te louvando e te engrandecendo e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és bom em todo o tempo. Senhor, fortaleça a nossa fé, Pai. Que possamos, ó Deus, caminhar por fé e não pelo que vemos, Senhor. Muitas das vezes somos tentados, ó Pai, a andar por aquilo que vemos, ó Pai. Mas, ó Deus, nós queremos caminhar por aquilo que cremos, ó Deus. Fortaleça, Deus, a fé deste irmão, dessa irmã, desse inscrito, dessa inscrita. Que a cada dia, Deus, ele possa, Deus, viver por fé. Eu quero abençoar, meu Deus, a vida de cada um, ó Deus, que está nesse Segunda com Fé hoje. Que o Senhor derrame sua graça, sua bondade e seu amor na vida de cada um deles. Assim eu oro, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente, que você possa, nessa semana, decidir andar por fé e não pelo que você vê, tá bom? Deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com uma pessoa que também está precisando viver por fé, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, queridos.